Nós vamos conversar, não é, com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Júnior Mock. Vamos iniciar nosso bate-papo, deputado, falando aí da CPI dos fantasmas, não é? Que foi batizada assim, a população já conhecendo como a CPI dos fantasmas. Qual a posição da mesa diretora com relação a esse assunto e como está o andamento? Bom dia, um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia, Carmen, bom dia aos ouvintes aqui da FM Capital. A CPI, quando proposta, cabe ao presidente ou, né, pelo juízo de admissibilidade que nós chamamos, determinar a sua instalação ou, se ele entender conveniente, até pela dúvida em relação ao fato determinado, encaminhá-la à CCJ. Foi o que nós fizemos. Né? A Comissão de Constituição e Justiça, tanto o voto do relator quanto o voto em separado, o voto do relator, que foi o Maurício Picarelli, o voto em separado do deputado Renato Câmara, eles opinaram pela instalação da CPI, mas condicionando que se determinasse o fato. Porque, da forma como ela foi proposta, para você investigar a eventual existência de funcionários fantasmas nos últimos 30 anos, você tem uma dificuldade enorme, né? Até porque a CPI tem prazo para iniciar, para concluir, e você revolver e voltar 30 anos atrás, de 86 até agora, é uma coisa praticamente, não vou dizer que é impossível, mas uma coisa muito difícil sem um fato realmente. Até porque a legislação, e há uma discussão em relação a isso, após 5 anos anteriores, muitos desses fatos e dessas questões estariam fulminados, digamos, pela prescrição. Portanto, o objeto da CPI, que é você investigar e depois encaminhar para as autoridades competentes para que elas tomem, né, os devidos encaminhamentos legais para penalizar os responsáveis pela eventualidade do crime, eles estariam prescritos em muitas dessas situações. Aí, nós então, o que fez a mesa diretora? Devolveu ao autor para que ele pudesse determinar o fato e o prazo. Sim. Por que isso? Porque entendemos que, da mesma forma de você investigar o fantasma, seria a mesma coisa de você dizer, vamos investigar a corrupção no Estado nos últimos 30 anos. Por onde você começa, qual órgão, de onde começou. Então você tem que ter um fato. E esse fato normalmente é embasado numa denúncia que você recebe. Então nós devolvemos ao autor, porque ao presidente, de acordo com o nosso regimento, não cabe você extinguir CPI. Ela tem que ter os 3 requisitos, quais sejam: ter no mínimo a assinatura de 1/3 dos deputados, e ela tem, foram 10 deputados que assinaram, ela tem um fato determinado e o lapso temporal. Então nós devolvemos para que o autor pudesse especificar efetivamente o fato, determinar o fato, e não ser genérico, para que ela realmente aconteça, que ela cumpra com o seu objeto, e especificar também o lapso temporal. O autor, ao mesmo tempo, ele fez a devolução dizendo, ratifico integralmente o que está na inicial. Sim. Só que ele não assinou a CPI sozinho, né? Nós temos mais 9 coautores. Então, pedir aos outros a solicitação agora para que eles vão concordar com a devolução e ratificam esse fato e vai ter que ser aberto, ou então especifica. Nesse interim, isso ocorreu na semana passada, o Ministério Público divulgou, né, através da imprensa, nós não recebemos ainda oficialmente, que vai fazer a investigação nos últimos 5 anos. Então, entendo, neste momento, que a CPI, ao invés de ser uma CPI para apurar os últimos 30 anos, já que o Ministério Público se antecipou e vai apurar os últimos 5, ela tem que ser até onde ele pode ir. A CPI tem que ser uma CPI de investigação e de acompanhamento da investigação do próprio Ministério Público, que é o mesmo fato determinado. Então, você cria, transforma. Esse é o entendimento da presidência. Agora, obviamente, eu dependo que haja a concordância também dos demais pares que assinaram a CPI, porque eles são autores. Não cabe a mim sozinho mudar o fato. O fato quem tem que dar são aqueles que subscreveram a CPI. Deputado Júnior Mock, quantos funcionários hoje
estão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Entre concursados entre comissionados e concursados. Nós temos, isso às vezes tem uma variação, uma oscilação, porque os cargos dos gabinetes, que são os chamados cargos de livre nomeação dos deputados, eles alteram, às vezes demite um no mês, exonera outros, né? Mas até alguns dias atrás, o número que nós temos, e essa diferença pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas cerca de 1.080 funcionários, dos quais 600 deles são funcionários de livre nomeação dos deputados. Comissionados? Comissionados, que cada deputado tem um limite, esse limite é estabelecido. Nós temos 75% do que é concedido ao deputado federal, de acordo com o que está na Constituição. Traduzindo em 25. Números. Cada deputado tem até 25. Até 25 há um limite financeiro, que é os 75% do deputado federal. E aí, só para tirar uma dúvida, eu como deputado de Dourados, por exemplo, eu posso ter um funcionário na cidade de Dourados, onde é minha base? Pode. Os cargos do então, deputado, necessariamente, ele não precisa estar aqui na Assembleia Legislativa. Isso, os cargos, assim como os deputados federais. O deputado federal tem um escritório no Estado para atender as demandas no Estado que representa, e tem servidores aqui. Os deputados têm suas bases no interior. Eu tenho um escritório regional em Coxim, que abre das 7 horas da manhã até as 5 da tarde. Lá eu tenho o livro ponta, eu controlo o expediente dos servidores, porque atende toda a região lá no escritório regional em Coxim, assim como outros deputados podem tê-lo. A jornada, a frequência, né, da jornada de trabalho dos servidores comissionados, que não pode ser inferior a 6 horas ininterruptas e nem 8 intercaladas, é de responsabilidade do deputado. Nós, para rodarmos a folha, todos os meses, os deputados assinam o atestado da frequência dos seus servidores. Então passa a ser responsabilidade deles, eles atestam a frequência. E todos os deputados, pelo menos nós orientamos, no sentido de solicitar e ter dos seus servidores, que não estão necessariamente no seu gabinete na Assembleia, cumprindo a jornada aqui, que eles emitam relatório de atividades, até para comprovar quais são as atividades que esses servidores realizam para os deputados. Deputado, como é que fica você? O que há de errado, então, nesse caso rumoroso aí do Paulo Correia no telefonema feito ao Felipe Ovo? Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O deputado, ao longo de mandatos que exerce na Assembleia Legislativa, ele ocupa cargos. Os funcionários que nós temos comissionados da casa são funcionários dos cargos, ou seja, ele é primeiro secretário, ele é vice-presidente, ele é presidente ou ele é presidente das comissões. Para o exercício da atividade, então, se você tem um cargo que é do deputado, é do gabinete dele, independente dele exercer cargo. Fora isso, quando ele exerce uma função dentro da casa, ele tem lá a disponibilidade de cargos. Correto? Além daqueles de gabinete. Que é cargo para o exercício. Então, ele é presidente da Comissão de Educação. Normalmente, ele requisita da casa, ou dos funcionários efetivos, ou do funcionário comissionado, funcionário que tenha conhecimento específico da área para assessorá-lo lá na emissão dos pareceres, na reunião que ele faz com os segmentos, enfim, é o funcionário lá da comissão. Então, ele tem esses servidores, e esses servidores você não tem lá o espaço físico para dizer, esse cidadão aqui é a comissão. Nós não temos ali os gabinetes das comissões, como há na Câmara Federal, Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos 13 comissões permanentes na casa. Então, esses funcionários, eles são lotados no gabinete do deputado. Você lota ele lá no exercício da atividade. E o deputado, normalmente, quando exerce as funções, ele tem os funcionários lotados lá. E a discussão que nós fizemos, isso ocorreu no ano passado, nós baixamos um ato. Um ato da mesa, esse ato define o quê? Que para poder controlar isso e para que a mesa tivesse a condição de acompanhar, o ato nosso, ele disciplina o seguinte, que cabe aos deputados, nos quantitativos e valores definidos na legislação, o seu limite de funcionário, e fora isso, ele pode ter até
6, de acordo com as comissões, como um deputado não ocupa apenas cargo em uma comissão, às vezes em 2, às vezes em 3, certo. Muitos pode presidir até 2 comissões, né? Ele pode ter até 6 funcionários do quadro da casa lotados no seu gabinete. Até. Isso não quer dizer que ele tem os 6. Alguns têm, outros têm 1, tem 2, outros não têm nenhum, porque não exerce nenhuma dessas funções na casa. Então, lota. Sendo de responsabilidade do deputado, na medida em que você lota no gabinete dele, o controle da jornada, da frequência dele, ele também emite. Por quê? Porque nós, enquanto mesa diretora, não temos como o olhar para você estar acompanhando todos os servidores lotados no gabinete do deputado. Isso é responsabilidade dele. Obviamente, ele também responde na eventualidade de ter denúncias, de ter problema de que o funcionário não está exercendo, ele vai responder, porque ele que assina e atesta a frequência dos seus servidores. Então, por isso que alguns deputados, em função disso, podem ter mais funcionários que os outros. Olha, deputado, até 25 funcionários. Vai ter gente que não vai gostar do que eu vou perguntar aqui, mas não dá para reduzir esse número. É muita gente trabalhando, ou muita gente ali para fazer um trabalho. Olha, otimizar, porque, por exemplo, desculpe, mas assim, nas organizações privadas, existe um enxugamento, existe uma otimização, existe uma inteligência, gerencial, para justamente poder aproveitar ao máximo aqueles funcionários, sem explorá-los, mas poder aproveitar o potencial de cada um ali e enxugar. Então a gente percebe que no setor privado existe essa preocupação, porque está tudo muito caro, né? Você colocar uma empresa para funcionar é muito caro. E aí uma empresa pública, a gente tem aqui, são 205 milhões por ano, só com despesa de pessoal, são 17 milhões de reais, né? Por mês. Então a gente tem aí na iniciativa privada um enxugamento, e na questão pública, um aumento. Aí a pergunta, não daria para enxugar? Dá. E falo para você, até porque esses questionamentos, eles surgem justamente por causa, né, do fato que ocorreu. Mas é importante salientar o seguinte, não é só número de servidores, nós temos um limite, né? Cada gabinete tem a chamada verba de gabinete, que é para essa finalidade. Ele pode ter 15 remunerando melhor, ou ele pode chegar a 25, só que a remuneração, a chamada verba de gabinete, acaba sendo o mesmo valor. Então, em termos de dispêndio financeiro, o limite é o mesmo, que é fixado justamente em relação à Câmara Federal. Então, obviamente, eu entendo que dá para você fazer, mas isso sempre acaba acontecendo por efeito cascata. Efeito dominó. Efeito dominó. Na medida em que a Câmara Federal, você tem automaticamente a elevação ou não. Então, essa compreensão que a gente tem que ter. Eu acho que essa discussão tem que ser uma discussão mais ampla, né? Uma discussão que passa fundamentalmente pelo Congresso Nacional, passa até pela alteração do próprio texto constitucional, que assim fixa, porque é difícil, você vai discutir, o cara fala, olha, você tem até esse limite. Então eu acho que é possível, eu falo que você tem que ter, obviamente, uma assessoria boa. Se você quiser fazer um bom mandato, você tem que ter uma assessoria tecnicamente que lhe dê a condição de desempenhar bem, de discutir com segurança os projetos de lei, de conhecer tudo aquilo que está acontecendo na casa, e necessariamente não precisa chegar, como você está me colocando, a esse número. Até posso concordar com você. Entretanto, na condição de presidente, cabe você discutir os limites da legislação. Então, nós, na mesa diretora, você tem o limite, você estabelece, você coloca, e é esse que nós temos que controlar por parte dos senhores deputados. Então, o que nós temos? Eu acho que esse processo de discussão hoje dos poderes, de enxugamento, ele vai ter fatalmente que acontecer em todos os sentidos. Eu acho que não só. Nós passamos por um momento da vida do país, de dificuldades, de crise, em que nós temos que fazer. Nós, que eu digo, quem está exercendo função pública, nós temos que fazer a meia-culpa, a sociedade de uma maneira geral, porque você diz isso, mas a gente anda, todo mundo quer emprego,
né? Todo mundo quer ter a opção, quer ter a oportunidade. Você chega para um, você chega para outro, você vai no interior. E normalmente o deputado, nos municípios onde eu tenho uma base forte, onde você tem um trabalho de parceria forte, você acaba tendo um servidor para fazer essa interlocução com as instituições, com a Câmara, com o município, para você fazer esse trabalho, até para você receber as demandas dos municípios para você. Isso acaba aumentando o número para você ter esse cara que faça a articulação. Você vai para o município, você tem que chegar lá, tá com a agenda pronta, onde você vai, o que você faz, entendeu? Na base, nos municípios que você tem. E acaba a capital fazendo o trabalho eminentemente técnico. Cada deputado, obviamente, tem a liberdade dentro do seu mandato da forma como ele pretende trabalhar. Nós temos emissão mensal de relatório e diário de relatório parlamentar, aquilatando onde é que nós estamos devendo, qual município que nós temos mais ações, onde nós não temos, por que não temos. Então você aciona, então você tem todo um controle de avaliação. O PSDB, nesse período, ele aumentou de tamanho. Ele saiu de 4 deputados para 8. Né? Não que seja uma imposição regimental, mas de praxe, o maior partido, assim como acontece na Câmara, indicaria o candidato a presidente. Então, é perfeitamente legítima a pretensão do PSDB de ter uma candidatura. E isso passa fundamentalmente por essa construção junto ao PSDB, e lembrando que o PSDB é o partido do governo, então passa também por uma discussão junto ao governo do Estado. Nós obtivemos com isso, né, o apoio também da bancada do Partido dos Trabalhadores, o apoio de outros deputados que não estão constituídos numa bancada, mas são partidos com um deputado, como é o caso do PDT, do deputado Jorge Takimoto, o PEN, do deputado Lídio, né, o próprio PSD, do deputado Marquinhos Trade. Então, com base nessa construção é que nós estamos sentando com o governo. Eu acho que até hoje a casa sempre chegou ao consenso. Né, construiu isso até o momento, porque nós somos 24 eleitores lá. Então, em 24, você tem que procurar, dentro do possível, estabelecer o consenso. Então, nós estamos nesse trabalho de buscar o consenso. O PSDB se colocou na condição de ter uma candidatura, como eu disse que é legítima a pretensão, obviamente, nós também nos colocamos nesse mesmo posicionamento e estamos agora tentando construir um consenso em torno disso. Espero que até o dia 20, que é o dia previsto para as eleições, ao 20 de dezembro, nós possamos estar com essa construção concluída e ter a candidatura a presidente da mesa diretora composta. Deputado, na sua primeira eleição não tinha um componente muito importante, né, que era o componente da reeleição, da reeleição da candidatura à reeleição do governador Reinaldo e da reeleição dos próprios deputados. Até que ponto esse componente pode influenciar na eleição da mesa agora? Olha, obviamente ele tem uma influência, né? Daqui nos próximos 2 anos nós vamos ter aí, né, em 2018, a eleição e o governador fatalmente deve ser candidato à reeleição, até porque tem o direito de pleitear isso, correto? Então é natural que possa haver essa discussão política. Agora entendemos também, ao mesmo lado, numa defesa em relação a isso, que independente de estarmos em siglas diferentes e podermos estar em palanques diferentes, nós, ao longo desses 2 anos, né, eu sempre falei, eu diferencio muito bem o papel do presidente do PMDB, do deputado que tem um partido político e que tem o seu trabalho, a sua atuação política eleitoral, do deputado que é presidente da Assembleia. Presidência da Assembleia é um papel diferente. Você ali, tanto é que eu convivo bem com a bancada do PT, com a bancada do PSDB, com as bancadas, com a divergência. A casa é a casa onde as divergências se expressam, as discussões ocorrem, e isso vai ser naturalmente. Então eu acho que a postura tida ao longo desses 2 anos me credenciam, inclusive em função dessa parceria que nós tivemos com o governo, dessa relação harmônica, tranquila, sincera com o governo do Estado, dá a condição de dizer, olha,
o comando da Assembleia não vai mudar por causa do processo eleitoral. Assim como não sofreu nenhuma alteração a presidência da Assembleia com a eleição municipal. A eleição municipal, ela se desenvolveu, fomos adversários em vários lugares, estivemos juntos em outros, mas enfim, a presidência é a presidência, a atuação política é uma. Eu acho que a hora que a gente consegue compreender bem essas coisas e as diferenças desses papéis, facilita para você todo o entendimento. E o presidente da Assembleia já sentou com o governo do Estado nesses últimos dias para discutir a presidência da Assembleia? Como é que está esse encaminhamento? Olha, hoje nós teremos uma reunião ao final da tarde. Essa reunião, na verdade, são dos deputados estaduais com os prefeitos do PMDB, os deputados estaduais do PMDB, justamente para pedir ao governo que o processo eleitoral municipal não interfira na parceria institucional governo do Estado e municípios, até porque o governo recebeu o apoio dos deputados do PMDB e vai continuar recebendo. Entendeu? Então nós também queremos que essa parceria exista. Obviamente, é inevitável que o assunto presidência da Assembleia vai também estar na pauta. Voltando a falar rapidamente de funcionários, foram exonerados semana passada 53 servidores comissionados. Houve um concurso da Assembleia. Houve. Esses concursados, os novos, né, os aprovados, como é que está essa situação? Tem muita gente lá dentro também com receio, vou sair, não vou, quem que vai tomar meu lugar? Prestei concurso, não sei se passei. Enfim, como é que está a situação dos concursados? Dia 27 saiu o resultado final, já saiu o resultado das provas objetivas, eles foram chamados a apresentar a titulação, né? A comissão de concurso recebeu a titulação e dia 27 de dezembro sai o resultado final, né, dos aprovados no concurso público da Assembleia Legislativa. Foram colocados inicialmente 80 vagas e nós queremos logo no início, né, do ano legislativo do ano que vem dar posse aos nossos concursados, correto? Então, tem muita gente exercendo, e é essa uma das questões. Nós preparamos o concurso através da realização do PAI, que é o Programa de Aposentadoria Incentivada, onde nós incentivamos a aposentadoria e cerca de 150 funcionários aderiram. E também ainda exerce, tem gente ocupando função comissionada, os cargos de confiança, em função finalística, que não é função de direção. O cargo comissionado é um cargo que existe para as funções de direção, de coordenação, o diretor, o coordenador. Agora, a função finalística, por exemplo, o cidadão está lá exercendo uma função na ponta. Citando um exemplo, motorista. Se você faz o concurso, não tem sentido você manter uma função comissionada, você tem um funcionário concursado para ser chamado para ser motorista. Como não tem, se você tiver para pedagogo, para jornalista, para outro. Então, a casa vai cumprir, os concursados terão que ser chamados, né, obrigatoriamente. E vai existir um banco de reserva. Nós não temos a obrigatoriedade do banco de reserva porque nós colocamos 80 vagas, mas na medida da necessidade das vagas, nós vamos chamar os concursados. Esse é o novo momento e nós temos que, é o primeiro concurso e nós fizemos um concurso. Graças a Deus não tivemos um problema, nenhum. O concurso se realizou, foram 18 mil inscrições, mais de 17 mil e poucos candidatos participaram do concurso. Eu posso afiançar, nós contratamos uma das melhores e maiores empresas de realização de concurso nesse país. E vale dizer aqui que não custou um centavo para os cofres da Assembleia Legislativa, porque o concurso foi totalmente pago pelas inscrições no acordo que nós fizemos com a Fundação Carlos Chagas. Não tivemos, eu para falar a verdade, eu nem conheço a instituição, a não ser um dia que apareceu um representante para assinar o concurso. Realizaram, fazem concursos no Brasil inteiro, quem faz vestibular da FUVEST, da Sesgran Rio, no Rio de Janeiro, os grandes vestibulares do país e os grandes concursos do país. Então, o resultado, né, as pessoas às vezes que me ligavam, né, para falar alguma coisa, falam sobre esse assunto, eu não converso. E tive também, por parte dos deputados, não teve nenhum questionamento. Os que houveram
e que foram naturais, o Ministério Público por conta das cotas, porque nós tínhamos até então, quando foi lançado o concurso, uma legislação em relação à cota, no meio do caminho foi aprovada uma nova lei, então nós tivemos que fazer uma adequação e, segundo o Instituto Carlos Chagas, a adequação que nós fizemos aqui, ela vai servir de referência para o país, porque é você garantir a efetividade do cumprimento das cotas em concurso público. Então, graças a Deus, a questão do concurso público está tranquilo. Dia 27 saiu o resultado, no início do ano legislativo do ano que vem, em 2017, a Assembleia está apta, seja quem for o presidente, para dar posse aos novos concursados, aos novos servidores. Deputado Júnior Mock, faltando um minuto, com relação à audiência aí sobre a discussão nas fronteiras, né, essa situação hoje que vive Mato Grosso do Sul com relação às fronteiras, a dificuldade de ter a parceria com o governo federal, a audiência acontece quando e como é que está essa a audiência? Dia 2, a audiência é uma proposição do coronel, do deputado Coronel Davi, obviamente com o apoio da mesa diretora. Fiz questão de acompanhá-lo na última semana, onde nós visitamos. Está prevista a vinda do ministro da Justiça, o ministro da Defesa está mandando a pessoa responsável por toda essa questão de segurança interna, o Ministério das Relações Exteriores também, porque há necessidade de ter o envolvimento, né, dos países do Paraguai e da Bolívia, mas eu acredito que nós vamos dar um passo importante no sentido da gente entender, de diagnosticar todo esse problema, mas acima de tudo que haja um envolvimento do governo federal. Só para se ter uma ideia rapidamente, nós temos hoje cerca de 6.200 presos por crimes de competência federal, custodiados pelo Estado do Mato Grosso do Sul, e cada um deles custa, na média, R$ 1.800. Então nós temos quase 11 milhões de reais que o Estado está desembolsando e que precisa ter, de alguma forma, compensação da União. Além da integração, eu falo das polícias, nós temos que ter todas as forças de segurança integradas dentro do mesmo objetivo, ou seja, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, né? E além disso o apoio dos países vizinhos, se nós queremos garantir segurança e paz à região das nossas fronteiras. Conversamos com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Júnior Mock. Muito obrigado mais uma vez pela parceria e aqui, claro, pelos esclarecimentos à nossa população. Eu que agradeço, Marquinhos, um grande abraço a você, extensivo a toda a equipe aqui da FM Capital, e também um grande abraço a toda a população de Campo Grande e região que estão sintonizados neste momento na emissora. Fiquem com Deus, uma boa semana.